Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre potenciais. Os potenciais são usados para facilitar o cálculo dos campos elétricos e magnéticos. Muitas vezes é mais fácil calcular um potencial e a partir dele calcular os campos do que tentar calcular os campos diretamente. Bem, existem alguns tipos de potenciais. Nós vamos começar falando sobre o potencial escalar elétrico. O nosso ponto de partida é a lei de Faraday, que diz que o rotacional de E é menos dB dt, porém, em problemas eletrostáticos, essa variação no tempo é nula, não existe nem mesmo campo magnético e muito menos variação no tempo. Então, nesse caso, eu tenho que o rotacional do campo eletrostático é igual a zero, ou a integral de linha do campo eletrostático num percurso fechado, num caminho fechado, é igual a zero. O campo eletrostático é conservativo, conforme nós já vimos. Sabe-se do cálculo vetorial que o rotacional de um gradiente é sempre nulo, ou seja, o rotacional do gradiente é igual a zero, então eu tenho que o rotacional do gradiente é igual a zero, em que v é uma função escalar. Eu aplico o gradiente numa função escalar e obtenho um vetor. Aplico o rotacional nesse vetor, nesse campo vetorial, isso resulta em zero. Em eletrostática, rotacional de E igual a zero é uma verdade física. Já essa identidade aqui é uma verdade matemática. Comparando uma com a outra, eu vejo que em eletrostática eu posso escrever que o campo eletrostático E é escrito como o gradiente de uma função escalar, que é justamente o potencial, tá certo? O nome completo é potencial escalar elétrico, a partir do qual eu obtenho o campo elétrico. Bem, alguém vai me dizer, mas está faltando um sinal aqui. Vamos chegar lá. O gradiente é um vetor que aponta no sentido de máximo crescimento da função escalar, certo? Entretanto, por convenção, o campo elétrico aponta do potencial mais alto para o potencial mais baixo. É uma convenção. Por conta dessa convenção, ganhei esse sinal de menos aqui. O campo elétrico é o gradiente do potencial com o sinal trocado, certo? Ou pode ser escrito usando grade, em vez do operador nabla. Aqui está. Nós também já vimos, no início desse mini curso, a definição de diferença de potencial. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, VBA é igual a VB menos VA, em que VB é o potencial no ponto B, em relação a uma referência, geralmente o infinito, idem para o A. Então, é o trabalho para levar uma carga do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor da carga. E nós já vimos que isso é a integral de A até B de E dl com o sinal trocado. Aqui está, certo? Então, essa é a maneira de calcular o potencial escalar elétrico. A diferença de potencial, nesse caso, depende apenas dos pontos inicial e final. Ou seja, a integral de linha ela é independente do caminho, já que o campo eletrostático é conservativo. Todo campo conservativo tem independência do caminho. O que vale é o ponto inicial e o ponto final. Então, a partir desta equação, eu calculo o potencial. Aplicando o gradiente, eu tenho o campo elétrico, certo? Como que se calcula o potencial, então? Vamos aplicar essa equação em alguns problemas. Primeiro deles, para uma carga pontiforme. Nós já fizemos isso numa aula neste mini curso, então eu não vou repetir aqui a análise que já foi feita. Eu tenho uma carga pontiforme Q, um ponto P, uma distância R, e nós já vimos que o potencial no ponto P é dado por esta expressão, Q é o valor da carga, R é a distância, epsilon é a permissividade do meio. Se for o espaço livre, aqui é epsilon zero. Isso é o potencial num ponto, assumindo o potencial nulo no infinito. Então, seria o trabalho para levar uma carga elétrica de teste desde o infinito até esse ponto, dividido pelo valor da carga teste, eu tenho o potencial, certo? Se em vez de uma carga pontiforme, eu tiver uma distribuição volumétrica de carga, uma distribuição contínua, então meu objetivo é calcular o potencial no ponto P, eu tenho esse meu volume, que tem uma distribuição de carga, eu suponho que esse volume seja uma associação, uma combinação de vários pedacinhos pequenininhos dq, em que cada dq se comporta como uma carga pontiforme. E o potencial total, então, é obtido como a soma das contribuições de cada bloquinho aqui, de cada elemento infinitesimal de carga. Então, eu faço uma integração de volume e tenho o potencial. O que é dq? Elemento infinitesimal de carga, que pode ser escrito como sendo a densidade volumétrica de carga vezes dV.
elemento infinitesimal de volume, certo? Vamos ilustrar com um exemplo. Então, calcular o campo elétrico entre duas placas paralelas. Eu tenho então duas placas paralelas, supondo placas muito grandes, teoricamente infinitas, certo? A placa da esquerda está a um potencial de 12 volts e a da direita ao potencial de referência, 0 volts, separadas por uma distância D. Eu tenho então aqui a configuração das linhas de campo em azul e as equipotenciais, as superfícies de potencial constante indicadas em vermelho com o valor de cada potencial, certo? Aqui eu tenho uma função que mostra a variação do potencial com a distância. Supus aqui que o eixo horizontal é o eixo x. Então, em x igual a 0, eu tenho a placa da esquerda, está a 12 volts. Em x igual a d, eu tenho a placa da direita, está a 0 volts e tem um decaimento, nesse caso linear, com a distância. Aqui está a função que exprime essa variação do potencial. Portanto, para obter o campo elétrico, eu calculo o gradiente de V de x e troco o sinal. Nesse caso, é um problema monodimensional, função apenas de x, então meu gradiente tem apenas uma única componente, certo? A componente x, indicada aqui pelo vetor unitário i. Então, é um cálculo bastante simples. Qual é a derivada dessa função? 12 é uma constante, a derivada é 0, é apenas a 12 sobre d. Como eu tenho que trocar o sinal, aqui tem o menos, ficou positivo. Então, eu tenho, de fato, um campo elétrico indo para a direita e é um campo elétrico constante, já que, nesse caso, o potencial varia linearmente com o tempo, certo? Como segundo exemplo, vamos calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme no ar, utilizando o conceito de potencial. Aqui está a carga pontiforme, uma representação equivalente está aqui na figura da direita. As linhas vermelhas são as linhas de campo, o campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. Em azul, eu tenho as superfícies equipotenciais, que são esféricas concêntricas, certo? Eu estou supondo que a carga está na origem do sistema de coordenadas. Por conta disso, o potencial elétrico em cada ponto, coordenadas cartesianas nesse caso, V de x, y, z, é dado por esta expressão, em que R é a distância da carga até o ponto considerado. Como a carga está na origem, a distância é dada por essa equação bastante simples, certo? Isso é o potencial. Eu quero o campo elétrico, então eu vou calcular o gradiente do potencial e trocar o sinal. R aqui é uma função de 3 variáveis, ou seja, o potencial é uma função de 3 variáveis. Então, derivando em relação a x, eu tenho uma componente, em relação a y, a outra, em relação a z, a outra. Fazendo isso, façam, tá? Eu já vou colocar a resposta direto aqui. Eu tenho, então, a expressão que permite calcular o campo elétrico em cada ponto. O módulo do campo elétrico, calculando o módulo desse vetor e simplificando, eu tenho uma equação que a gente já conhece, que o campo elétrico depende da carga, é proporcional à carga e decai com o quadrado da distância. E nesse caso, é um campo eletrostático, o rotacional é igual a 0. O que significa o rotacional ser igual a 0? Significa que em cada ponto o campo não gira. Então, se esse asterisco em azul fosse um medidor de rotacional, a força exercida sobre as partes de cima são iguais às forças exercidas sobre a parte de baixo. Então, ele não vai girar. Isso é um bom medidor de rotacional. Quem tiver curiosidade de aprender mais sobre medidores de rotacional e interpretação física, olha a playlist de cálculo vetorial. Tá certo? Vamos ver um exercício. Num problema bidimensional, o potencial é dado por essa função de duas variáveis, v de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Obter o campo elétrico correspondente a este potencial. Tá? Aqui eu representei superfícies, na verdade linhas, né? É um problema bidimensional. As linhas equipotenciais, então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante, então isso representa circunferências no plano xy, coloquei alguns valores de potencial. O campo elétrico é o gradiente, então eu tenho que calcular as derivadas em relação a x e em relação a y, aqui está. Calculando a derivada em relação a x, y é uma constante, então aqui ficou bem simples, ficou apenas 2x. Calculando a derivada em relação a y, x é igual a uma constante, então uma derivada bastante simples. Eu tenho a expressão que permite calcular o campo elétrico em qualquer ponto do plano xy. E aqui eu tenho uma representação em nuvem de vetores do campo elétrico.
a gente verifica que o campo elétrico é sempre perpendicular às equipotenciais, característica do gradiente, e nesse caso, devido ao sinal de menos, aponta do potencial mais alto para o potencial mais baixo, tá certo? Bom, uma coisa importante, uma observação importante que somar uma constante ao potencial não altera o valor do campo elétrico, já que na hora que eu calcular a derivada, seja em relação a x, a y, a z, a derivada de uma constante é sempre zero, certo? Então aqui se em vez de 15 volts fosse 25 volts, somei 10, 60 volts, somei 10, 110 volts, somei 10, a distribuição do potencial seria diferente, né? Os valores seriam numericamente diferentes, mas o campo elétrico seria rigorosamente idêntico, tá certo? E também bastante simples de mostrar que o rotacional de E igual a zero, para esse exemplo dado aqui. Então, rotacional igual a zero, aquele campo pode representar um campo eletrostático. Bem, falemos sobre o potencial escalar magnético. Aqui nós temos nosso ponto de partida, que é a lei de Ampère-Maxwell, aqui está, tanto na forma local quanto na forma integral. Caso não haja nenhum tipo de corrente, condução nem de deslocamento na região de interesse, o termo ao lado direito da igualdade é zero, tanto aqui quanto aqui, certo? Nesse caso particular, quando não há corrente, eu tenho que o rotacional de H é igual a zero. Nesse caso, o H é um campo conservativo, somente nesse caso, com o lado direito da igualdade igual a zero. Tá? Como nós já sabemos que o rotacional de um gradiente é sempre nulo, nesse caso, eu posso escrever que o H pode ser escrito como um gradiente de uma função potencial. Nesse caso, potencial escalar magnético. E a unidade é ampere. Por que a unidade é ampere? Porque o meu campo magnético H é em ampere por metro. Quando eu faço um gradiente, eu derivo em relação a x, a y, a z. Então, isso tem que ser a ampere. Quando eu derivo em relação a x, y, z, eu estou dividindo por metro, resulta em ampere por metro. Mais uma vez, o sinal negativo se deve à convenção usada, ou seja, o campo magnético aponta do potencial mais alto para o potencial mais baixo, como a gente já tinha feito com o campo eletrostático. Tá? Nesse caso, o potencial escalar magnético, que repito, só vale quando a igualdade aqui é igual a zero, ele pode ser usado em problemas que não envolvam correntes, então, problemas envolvendo ímãs permanentes ou em circuitos magnéticos, que eu vou comentar rapidamente. Tá? Um outro conceito bastante importante é o conceito de força magnetomotriz. Então, em problemas de indução eletromagnética, eu tenho a lei de Faraday, né, que diz que a circulação do campo elétrico ao longo de um caminho fechado C, a integral de linha, é uma tensão. Essa tensão é a força eletromotriz, que nós já vimos, que é igual à taxa de variação do fluxo magnético através da área definida por esse caminho, com sinal trocado por conta da lei de Lenz, certo? Bom, nesse caso, então, a força eletromotriz, Fm, é dada em volts e essa força eletromotriz induz uma corrente no circuito elétrico. Se isso daqui for uma espira com uma certa resistência, vai aparecer uma corrente dada pela lei de Ohm, que é a força eletromotriz dividida pela resistência do circuito. Aqui eu tenho, então, o circuito equivalente. A força eletromotriz, a resistência total do circuito, do caminho, né? E a corrente que aparece dada pela lei de Ohm. Aqui está. Como que se calcula a resistência? Tá, então aqui eu coloquei um bloco de um material com comprimento L e uma área da seção transversal igual a S, e esse material tem uma condutividade sigma. A resistência elétrica é 1 sobre sigma vezes o comprimento dividido pela área. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a condutividade, menor a resistência, etc. Uma equação bastante conhecida, certo? Bom, o análogo do circuito elétrico é o circuito magnético. Aqui eu representei um exemplo. Então, eu tenho um núcleo de um material aqui pintado de cinza, um material ferromagnético. Aqui eu tenho o que se chama de um entreferro, uma parte preenchida com ar. Eu tenho uma corrente elétrica que passa por um enrolamento de N espiras. Essa corrente, ela gera um campo magnético que empurra aqui um fluxo magnético neste circuito. Tá? Então, o fluxo magnético, ele flui neste circuito. Então, nós já vimos aqui a lei de Ampère.
a integral de linha de HDL é igual à corrente englobada. Tá? Então, como a corrente é englobada, ela passa N vezes aqui dentro do percurso, aparece N vezes I. Aqui está. E esse N vezes I é justamente o que se chama de força magnetomotriz. É o que está impondo este fluxo no circuito magnético, assim como a força eletromotriz impõe uma corrente num circuito elétrico. É bastante análogo. Tá? Então, a força magnetomotriz, como eu disse, ela induz o fluxo no circuito magnético. A unidade da força magnetomotriz, N é adimensional, I é ampere. Então, a unidade é ampere. Como aqui eu posso ter várias espiras, é usual dizer que a unidade é ampere-espira, que dimensionalmente é igual a ampere. E aqui eu tenho o circuito equivalente. A força magnetomotriz, como se fosse a minha fonte. Eu tenho algo análogo à resistência, que é chamado de relutância magnética. E aqui eu tenho o fluxo magnético, certo? O fluxo magnético é a força magnetomotriz dividido pela relutância magnética do circuito. Resistência é a oposição à passagem de corrente. Relutância é a oposição à passagem de fluxo magnético. Como que se calcula a relutância? De novo aqui, eu tenho um bloco de um certo material, pode ser um material ferromagnético, pode ser o ar, que tem permeabilidades diferentes, né? A relutância é 1 sobre a permeabilidade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. No caso aqui do ar, o ar tem uma permeabilidade μ igual a μ0. Então, esse pedacinho aqui tem um certo comprimento L, uma certa área da seção transversal, tem uma certa relutância. Esse bloco aqui, se for um material ferromagnético, a permeabilidade é muito elevada. A relutância vai ser muito baixa, talvez até desprezível comparada à relutância do entreferro. Então, é bastante comum na prática, quando eu tenho materiais como ferro, aço silício, materiais de alta permeabilidade, desprezar a sua relutância. Assim como a gente despreza a resistência de um condutor elétrico suposto perfeito. Tá certo? Então aqui a gente termina mais o potencial, que foi o potencial magnético. Falamos agora em circuito magnético. O terceiro potencial que a gente vai ver é o potencial vetorial magnético. Bem, a lei de Gauss do magnetismo diz que o divergente de B é sempre zero. Não existem monopolos magnéticos isolados. Tá? Sabe-se do cálculo vetorial que o divergente de um rotacional é sempre nulo. Então aqui eu tenho uma verdade física, que é a lei de Gauss do magnetismo, e aqui eu tenho uma verdade matemática, que é uma identidade vetorial que diz que o divergente do rotacional é igual a zero. A é uma função vetorial. Tem que ser vetorial para eu poder calcular o rotacional. Rotacional só se aplica a funções vetoriais. Tá certo? Comparando a verdade física com a verdade matemática, eu chego à conclusão que eu posso escrever o meu vetor B, densidade de fluxo magnético, indução magnética, como o rotacional desta função vetorial A. Se eu quiser o valor do campo H, basta dividir pela permeabilidade e eu tenho uma equação aqui completamente equivalente. Tá? Sabe-se da lei de Ampère que o rotacional de H é igual a J, e eu tenho um H aqui nessa expressão. Então aqui eu obtive uma equação que permite calcular o vetor A, que é o potencial vetorial magnético, a partir de uma distribuição de correntes J. Tá certo? Então, é bastante análogo ao que a gente fez com o campo eletrostático. Então, como calcular o potencial? Conhecendo a distribuição de corrente J, eu resolvo essa equação. Existem maneiras de resolver essa equação, até mesmo à mão, quando existe simetria. Tá? Então, pode ser obtido o valor de A. Então, aqui está. No caso de uma corrente num fio, o valor de A, do potencial vetorial magnético num ponto P, a uma distância R, aqui do elemento de corrente, um elemento de volume que transporta uma certa densidade de corrente, eu tenho que, resolvendo essa equação, não vai ser apresentada aqui a resolução, tá? É possível mostrar que o potencial vetorial magnético, levando em conta a contribuição de todos os pedacinhos de corrente, elementos infinitesimais de volume, é dado por esta expressão. Então, a gente verifica que o potencial vetorial magnético é proporcional à grandeza que o produz, que é a densidade de corrente elétrica, e decai com a distância, certo? Está aqui. Ele é um vetor. Para onde aponta esse vetor? O vetor A. Ele aponta no sentido da corrente que o produz. Ele é paralelo à corrente, ou ao J que o produz, mais especificamente.
Tá? Como ele decai com R, se eu fosse fazer uma foto do potencial, perto da corrente, ele tem uma luminosidade bem intensa e vai decaindo à medida que se afasta. Então, a representação do potencial vetorial magnético corresponde a uma foto fora de foco da corrente, já que ele decai com a distância. Tá? Aqui eu tenho uma analogia com o potencial escalar elétrico, eu tenho uma certa distribuição volumétrica de carga, e aqui está a maneira como se calcula o potencial escalar Vp. É proporcional à grandeza que o produz, densidade de carga, e decai com a distância bastante semelhante. Tá certo? Esse potencial vetorial magnético é uma grandeza matemática, mas ele até tem uma interpretação física. Então, em termos de fluxo, como se calcula o fluxo magnético através de uma certa área? Através da integral de superfície, integral de fluxo na área, de B ds. Tá certo? Eu tenho uma área e essa área é delimitada por um contorno. Bom, a gente sabe que o B é o rotacional do potencial vetorial magnético, B igual ao rotacional de A. Então, substituindo naquela expressão anterior, eu tenho isso. Mas, se nós lembrarmos do teorema de Stokes, o que estabelece o teorema de Stokes? Estabelece que o fluxo através de uma superfície do rotacional de A é igual à integral de linha de A ao longo do percurso que delimita essa área, tá certo? Então, a partir do teorema de Stokes e da definição do potencial vetorial, eu concluo que o fluxo magnético através dessa área pode ser calculado como a integral de linha do potencial vetorial magnético A ao longo do caminho que delimita a área, tá certo? Fluxo é dado em Weber, fluxo magnético, dl é dado em metro, consequentemente, o potencial vetorial magnético é Weber por metro. Tá? O fluxo magnético através de uma área pode ser calculado pela integral de linha do potencial vetorial magnético ao longo do contorno da área, e isso é consequência do teorema de Stokes. Certo? Por fim, caso haja variações no tempo, tá? Por exemplo, um campo elétrico que não é eletrostático, como que seria o potencial? Como que eu calcularia o campo elétrico num problema que não fosse eletrostático? Tá? Então, de novo, meu ponto de partida é a lei de Gauss do magnetismo, divergente de B igual a zero, o que me permite escrever B como o rotacional de um potencial vetorial magnético A. Vamos ver isso. A lei de Faraday está escrito aqui em sua forma mais geral, agora não estou dizendo que dB dt é igual a zero, tá? O que é dB dt? Bom, B é rotacional de A, então é a taxa de variação do rotacional de A em relação ao tempo. O rotacional envolve derivadas em relação a x, a y, a z, ao espaço. Aqui eu tenho uma derivada no tempo, e elas são completamente independentes. Tá? Então eu posso colocar o rotacional para o lado de fora da derivada, ou colocar a derivada temporal aqui para dentro. Aqui está. Posso passar para o outro lado da igualdade, certo? Para igualar a zero. Aqui eu tenho a soma de dois rotacionais. O rotacional da soma é a soma dos rotacionais. Portanto, eu posso escrever dessa maneira. O rotacional do que tem entre parênteses é igual a zero. Quando que o rotacional de alguma coisa é igual a zero? Tá? O que acontece quando o rotacional de alguma coisa, essa alguma coisa é o que está entre parênteses, é igual a zero? Eu posso escrever essa alguma coisa como o gradiente de um potencial, já que o rotacional do gradiente é identicamente nulo, também já vimos. Então, a partir daqui, eu chego à conclusão que o meu campo elétrico pode ser escrito, num caso em que haja variação no tempo, não só a contribuição do gradiente do potencial, a contribuição do campo elétrico causada pelas cargas elétricas, mas também o campo elétrico induzido por campo magnético variável no tempo, representado aqui pela taxa de variação de A em relação ao tempo. Tá bom, pessoal? Vamos parar os potenciais por aqui. Como eu disse, os potenciais são bastante úteis em eletromagnetismo. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar das equações de Poisson e equação de Laplace. Tá bom? Até lá, então!